escrevi. Borracha não apaga, fui eu quem escrevi. A história que eu escrevi já tem dia e hora pra acontecer. Eu te prometi, eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar, para um novo tempo que já vai chegar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Eu estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí, tá quase lá. Você vai chegar, então deixa eu te preparar. Olá, bom dia, paz do Senhor. Tô tentando colocar aqui, já vamos começar. Vim até aqui derramar o meu passado. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada para quem não conseguir assistir agora, né, ao vivo, e poder entrar mais tarde para assistir. Compartilhe essa live, chama mais alguém. Deus, tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã, né? Deus, ele preparou algo especial. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo nessa manhã. Então, eu quero convidar vocês a participar dessa live, convidar mais pessoas. Então, compartilha, chama, convida, né? E que Deus ele possa falar aos nossos corações. A palavra que o Senhor ele me deu nessa manhã, durante esses dias, com o tema Tempo de Reconstrução. Acho que nós estamos vivendo um tempo de reconstruir algumas coisas. E Deus ele quer reconstruir e quer reformar coisas dentro de nós, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Mas eu queria começar essa live com uma oração, convidando a presença do Senhor nessa manhã. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como está sendo a sua manhã. Já são as 11 horas da manhã, não sei como você acordou, não sei como você dormiu. Mas eu creio que Deus, ele conhece o seu coração e ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Então, se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, você vai fechar os seus olhos nesse momento. Se você não puder, que você possa se conectar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te adoramos, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Espírito Santo, só o Senhor sabe, Pai, como nós chegamos até aqui. Só o Senhor sabe a vida de cada um que vai estar ouvindo agora ou vai estar ouvindo em outro momento, Pai. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir nesta live. Que o Senhor possa se revelar através da sua palavra, trazendo clareza, entendimento da tua palavra. Para que o Senhor possa ministrar nos nossos corações não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, tu tens total liberdade em nosso meio. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fala aos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Vem com a revelação da tua palavra nesta manhã. Pai, abençoa o dia, a manhã, a tarde, a vida dessas pessoas que estão aqui me ouvindo neste momento, que vai ouvir em outra hora. Pai, o Senhor sabe do que ela precisa, o Senhor sabe do que ele precisa. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, que o Senhor possa trazer livramento, que o Senhor possa repreender todo o mal, Deus, contra a vida dessas pessoas. E que essas vidas sejam libertas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém.
Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live, convide mais pessoas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração fica lá em 1 Reis, capítulo 18. Deus, ele falou muito comigo nessa palavra ontem. E eu queria trazer para vocês um pouco do que Deus confirmou para essa live. Então, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vou colocar aqui 1 Reis 18, versículo 30. Amém? Vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando Deus ele me deu esse tema, a palavra de tempo de reconstrução, eu entendi que Deus ele queria reconstruir algo que já tem base, algo que já foi construído um dia, mas que talvez por passar um período, um tempo, anos ou situações, quebrou. E na live anterior, na primeira live que a gente fez, com o tempo de reconstrução, o Senhor me dava a palavra de Neemias, quando Deus usou Neemias. E eu falei especificamente falando sobre quando Neemias ele ouviu e reconheceu a dor do povo e reconheceu que Jerusalém precisava ser reconstruída. Então, a primeira coisa quando nós falamos de Neemias é que ele se levantou, ele chorou, ele orou, ele jejuou, mas ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, quando Neemias ele se levanta, ele ora e ele pede cartas ao rei para que ele pudesse voltar para a sua cidade e reconstruir os muros, ele já tinha identificado qual era o seu papel, qual era o seu propósito. Então, a primeira clareza de reconstrução que Deus dá é algo individual. É algo sobre eu e Deus, é sobre o nosso altar, é sobre reconhecer o propósito que nós carregamos, é em reconhecer qual é a missão que nós carregamos. Então, hoje eu quero falar sobre Elias, quando Elias ele chama o povo para que venha até ele, quando naquele período onde Elias estava colocando Baal à prova, colocando aquele povo que adorava Baal à prova, dizendo, não, vamos lá, vamos subir ao monte, vamos ali agora preparar um altar, vamos ali, prepara um bezerro para você, eu vou preparar um bezerro para mim, e nós vamos invocar e vamos ver quem irá responder. Porém, algo que Elias ainda fala, diz assim, olha, vocês são muitos, vocês começam a reconstrução. Vocês começam a clamar pelo Baal, começam a levantar o altar, e em seguida Elias foi. Só que a Bíblia vai dizer que, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar. Então tem coisas na nossa vida que o Senhor ele precisa reparar. Existem situações que o Senhor precisa reparar especificamente. Então, enquanto antes de eu entrar aqui na live, eu estava meditando na palavra, lendo o que eu ia falar, e o Espírito Santo estava aqui, eu conversando com o Senhor, e veio uma clareza muito grande que quando nós construímos uma casa é muito mais fácil. Quem trabalha com construção vai entender isso. Quando se constrói uma casa do zero é muito melhor, você constrói, né? Quando você compra um carro novo é muito melhor, porque está novo. Mas mediante o tempo que você não conserva, que você não cuida, que começa a aparecer o primeiro problema, o primeiro defeito, e você vai deixando passar, aquele problema tende a aumentar. E quando Deus ele fala sobre esse tempo de reconstrução, é porque talvez tenha algo que está... Sabe aquela pingueira que está ali constante no teto, que se você não reparar, a tendência vai ser crescer, a tendência vai ser aumentar, a tendência vai trazer mais danos, a tendência vai ser, se a rachadura começou pequenina, ela vai começar a crescer e o dano vai ser muito maior. Se você começa a forçar um pneu de um carro novo que está aberto, que está furado ou que se lascou, e você continua a forçar, a tendência é você prejudicar todo o pneu. É você prejudicar não só o pneu, mas também o motor do carro, você prejudicar o step do carro. Então, tudo isso
Eu quero dizer para você que tempo de reconstrução é você parar, porque reconstruir requer tempo, requer esforço, requer força de vontade e requer local específico. Deus, ele falou isso muito profundo comigo agora há pouco. É algo, minha filha, que é específico. São áreas específicas. Porque às vezes a gente quer fazer tudo. Às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada. Às vezes a gente quer reconstruir tudo e não reconstrói nada. Às vezes a gente quer consertar tudo e não conserta nada. Às vezes a gente diz que vai fazer tanta coisa e no fim não faz o básico. E Deus está dizendo, ei, calma, respira, nós vamos reconstruir por partes. E o que eu quero chamar para você nessa manhã é que reparar o altar é reconstruir o que foi destruído, abalado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi danificado. Quando o altar é restaurado, a reconstrução começa. Precisamos primeiro restaurar o altar. E o que é o altar? O que o altar ele representa para nós? Para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a palavra, o altar ele representa a nossa intimidade com Deus. O altar ele representa a nossa comunhão com Cristo. O altar representa a nossa entrega, o nosso devocional, o nosso jejum, a nossa santidade. Porque a Bíblia diz que sem essa santidade ninguém verá Cristo. Nós precisamos ser santo porque Ele é santo. Nós precisamos ser puro porque Ele é puro. Nós precisamos nos limpar todos os dias porque Ele é limpo. Então o altar ele representa oração, comunhão, adoração e entrega. Como está o teu altar? Então antes de Neemias entender o que ele precisava fazer, para onde ele deveria ir, Neemias ele precisava saber que o propósito que ele carregava, aquilo que estava entregue nas mãos dele, dependia dele a reconstrução dos muros. Dependia dele que ele se levantasse para fazer algo. Então o altar precisa, antes de você começar a reconstruir, é entender que o primeiro altar que Deus ele vai tratar vai ser o altar pessoal. Vai ser o seu altar de intimidade com o Senhor. E eu quero falar especificamente nessa manhã sobre 3 altares. E o primeiro altar é o altar pessoal. Joyce, como é o altar pessoal? O que é o altar pessoal? O altar pessoal é você e Deus, é o seu íntimo. Como que eu sei se meu altar está quebrado, se o meu altar está com cinzas? Como que eu vou saber? Porque eu não falto o culto de terça, eu não falto o culto de quarta, eu não falto o culto de quinta, eu não falto o culto de sábado, eu não estou faltando a culto nenhum, mas como que eu vou identificar se o meu altar está quebrado? Porque a Bíblia vai dizer que estava Elias, mas também estavam os profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que Elias estava com o cordeiro, os profetas de Baal também estavam com o cordeiro. A Bíblia vai dizer que os 2 subiram para o monte, para o altar, os 2 subiram para o monte, para o altar. Então eu quero te dizer que o altar pessoal não é sobre o que você carrega, não é sobre só o sacrifício do cordeiro, não é só sobre você estar na igreja, não é só sobre você estar servindo na igreja, não é só sobre as pessoas lhe verem com a Bíblia na mão, não. O altar pessoal de intimidade, aquele que você diz, sobre a minha palavra não vai chover e não chove, assim como Elias. O altar pessoal é você ser aquilo que você mostra para os outros no seu quarto, no secreto. O altar pessoal, eu posso dizer que está quebrado quando a sua vida com Deus pode estar em cinzas. Quando você não ora como você orava mais. Quando você não busca como você buscava mais. Quando você não tem um momento de intimidade com o Senhor como você tinha antes. Então o altar pessoal, você e Deus, o íntimo, ele precisa estar conectado. Então o altar, eu quero te dizer que nessa manhã, tanto Elias como os profetas de Baal estavam diante de um altar.
A diferença é que existe o altar onde nós adoramos e temos uma adoração verdadeira, uma adoração ao Santo dos Santos, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Mas tem pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo local, entoando os mesmos louvores, com o mesmo cordeiro, mas está adorando a outros deuses, está idolatrando a homem, está idolatrando a pastor, está idolatrando aos músicos, está idolatrando aos seus líderes e está se esquecendo que quem é crente, quem tem um altar pessoal, quem tem uma vida de intimidade, não adora, não idolatra outras pessoas, mas idolatra a palavra do Senhor, idolatra a verdadeira comunhão com Cristo. O altar pessoal, ele precisa ser restaurado. Então, cuidado aonde você tem sacrificado a sua vida, porque a Bíblia vai dizer, cuidado com aquilo que você tem sacrificado. Cuidado com aquele louvor que você diz, eu tenho gastado a minha vida diante da presença dele, mas cuidado aonde você tem gastado a sua vida. Cuidado diante de quem você tem gastado a sua vida, porque talvez você está gastando a sua vida no lugar errado, com pessoas erradas, adorando a quem não é para ser adorado. Meu Deus, eu não estava nem esperando por isso, mas essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, a primeira coisa que eu quero te levar nessa manhã é você entender que o altar pessoal precisa estar restaurado. O altar pessoal entre você e Cristo precisa ter discernimento para discernir qual é a estação, qual é o tempo, discernir a visão que ele tem para você, discernir o tempo que ele quer que você faça, o propósito que ele tem para a sua vida. O altar pessoal é você dizer, como Elias disse, olha, prepara, mas não desce fogo, clama primeiro, mas nós vamos ver quem é Deus, porque Elias, ele tinha uma certeza, ele diz assim, ó, quer servir a Deus, segue a Deus. Se quer seguir a Baal, segue a Baal. Mas não adianta ficar no muro da dúvida. Então, o primeiro altar pessoal é entre você e Deus. O primeiro altar que Deus ele quer consertar é o altar de intimidade com Ele. Para que você entenda que aonde você estiver, aonde você colocar suas mãos, aonde você colocar os seus pés, aonde você estiver adorando ao Senhor, você entenda que verdadeiramente aquele lugar pertence ao Senhor. Que verdadeiramente aquele culto, aonde Elias estava cultuando, aonde os profetas de Baal estavam cultuando, havia uma diferença, porque Elias estava no mesmo lugar que eles, mas Elias estava adorando ao Deus vivo. E nós só conseguimos discernir isso quando o nosso altar pessoal está em comunhão com Cristo. Quando o altar pessoal ele é restaurado, a vida espiritual volta a ter força. Então, quando você não está bem, está desanimado, não consegue orar, não consegue manter o seu devocional, você tem preguiça de ler a Bíblia, porque não é todo dia que você está com vontade de ler a Bíblia, isso é normal. Não é todo dia que você vai estar com vontade de dobrar os joelhos, isso é normal. Infelizmente é normal, porque Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Então, infelizmente, a nossa carne sempre vai nos levar para longe da presença. A nossa carne sempre vai nos levar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nós precisamos vencer a carne. Nós precisamos vencer a nossa própria vontade de dizer, Senhor, eu estou sem vontade, mas eu vou. Senhor, eu estou sem vontade, mas eu estou aqui orando. Porque a Bíblia vai dizer, mesmo quando nós oramos e nós não sabemos orar, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é na presença, é nesse altar de adoração que Deus ele entende como está o seu coração e como está a sua vida. Mas nós precisamos estar com o altar restaurado para reconhecer.
Porque a Bíblia vai dizer que Sansão, ele estava ali no meio daquele povo, mas ele estava tão acostumado a pregar, ele estava tão acostumado a ter força, ele estava tão acostumado a ganhar tantas batalhas e tantas lutas, que quando a presença do Senhor se afastou dele, ele nem percebeu. E às vezes nós estamos tão habituados a pregar, nós estamos tão habituados a louvar, nós estamos tão habituados a ir à igreja que estamos no automático, fazendo tudo no automático, mas a presença do Senhor já se afastou faz muito tempo. E Deus está dizendo, olha, volta, sai do automático, volta para a essência, volta para o altar pessoal restaurado, volta para aquilo que eu tenho te chamado, volta a ter intimidade no secreto. Aleluia, Jesus. Nós precisamos de um altar pessoal. Nós precisamos dessa comunhão com Cristo, porque às vezes nós temos compromisso com o pastor, nós temos compromisso com pastora, nós temos compromisso com líder, nós temos compromisso com irmão, nós temos compromisso com tantas coisas e queremos exercer o nosso papel. Poxa, se eu não for hoje, a pastora vai achar ruim. Se eu não for hoje, o ministério de louvor não vai ter quem toque. Mas a questão não é você ir para cumprir uma agenda. É você entender que aquilo que você faz, você não faz para homem, você faz para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o primeiro altar que eu quero trazer nessa manhã, que precisa ser restaurado, que você possa ver e dizer assim, não, Senhor, eu não estou orando como eu orava antes. Ah, Senhor, o meu devocional não está mais como antes. Ah, Senhor, talvez eu tenha ido aos cultos no automático, mas a partir de hoje eu vou, não para receber algo, mas para dar a minha melhor adoração. Então, o altar pessoal, ele precisa de pessoas que oram, pessoas que fazem jejum, pessoas que leem a palavra, pessoas que têm uma vida em santidade. O segundo altar que eu quero trazer nessa manhã para mim, para você, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é o altar familiar. Então, depois que eu identifico, primeiro eu me fortaleço, porque se eu estiver fraca, eu não vou suportar entrar em outras guerras. Se eu estiver fraca, se meu altar pessoal não estivesse consolidado em Cristo, fortalecido em Cristo, eu não vou conseguir entrar em outras guerras. Mas quando eu conserto o meu altar pessoal, quando eu estou em oração, em jejum, em clamor, eu agora posso entender e dizer assim, não, agora eu preciso levantar um altar familiar. Eu preciso agora restaurar o meu altar familiar. E altar familiar é você e sua família, é sua representatividade, é seu marido, é o seu filho, é a sua casa. Ei, como está o seu altar familiar? Como está a sua relação com o seu marido? Como está a sua relação com os seus filhos? Como é que está a sua relação como mulher, como serva de Deus dentro do seu lar? O que é que você, como mulher, tem sido representada dentro da sua casa? O que é o que o seu filho pode olhar para você como mulher, olhar para você como pai e dizer, não, verdadeiramente eu reconheço essa mulher como uma mulher de Deus, verdadeiramente eu posso reconhecer e dizer que a minha mãe é uma mulher de Deus, que meu pai é um homem de Deus. Ei, um altar familiar é um altar que precisa ser restaurado. Não dá para eu ter uma vida e se preocupar somente com a minha vida, Joyce, mas a palavra de Deus vai dizer que a salvação é individual. A palavra de Deus vai dizer que eu não salvo meu marido. A palavra de Deus vai dizer que eu não salvo os meus filhos. A salvação é minha, então eles que busquem pela salvação deles. Ei, a palavra de Deus vai dizer isso sim, que a salvação é individual. Que eu não tenho poder para salvar o meu marido, mas a Bíblia diz que eu, como esposa, tenho poder para santificar o meu marido que não conhece a palavra. A Bíblia vai dizer também que é eu, como esposa, que vou ganhar o meu marido em silêncio. Então, quando Deus diz assim que é em silêncio, ele diz assim, é com as suas atitudes, é com a sua postura como esposa, é com a sua forma de tratar.
Porque tem mulher que quer ser excelente na casa de Deus, tem mulher que quer segurar o microfone na casa de Deus, tem mulher que quer servir, lavar, cozinhar, passar na igreja, mas em casa não passa a roupa do marido, em casa não lava os pratos, em casa quer que o marido faça comida e se vire. Tem mulher que tem um compromisso na igreja, mas dentro de casa não tem um altar levantado de adoração ao Senhor. Então, como é que está o seu altar pessoal e familiar? Como é que está o seu altar? Você como esposa, como que está o seu altar? Se seu marido te procura e você sempre está cansada, que seu marido quer ter um contato íntimo com você, mas você nunca está disponível. Ah, mas Joyce, é muito fácil você falar, você não sabe que é meu marido. Você não sabe o que é que ele fez comigo, você não sabe o que é que ele faz comigo. Então, isso só me mostra a certeza de algo, que esse altar precisa ser restaurado. Você só me mostra que se eu não conheço e se você tem 10 mil desculpas para me dizer aqui agora, é porque eu entendo que este altar seu familiar está em cinzas. E no meio das cinzas o fogo não desce. Em meio das cinzas, o fogo de Deus não desce. Porque Deus ele não vai operar em um altar onde o pessoal está legal, mas o familiar está destruído. Deus ele quer restaurar partes por partes. Deus ele quer que você entenda que tudo precisa ser restaurado, tudo precisa ser alinhado. Deus ele não pode simplesmente olhar para você, poxa, irmã Joyce na igreja é uma benção. Mas quando Deus olha de lá, que me vê na minha casa, diz assim, misericórdia. Meu Deus, o nome dele não é glorificado dentro do seu lar. Muito pelo contrário. O seu marido e os seus filhos dizem, Deus me livre de ser crente igual a ela. Deus me livre de ser crente igual a ele. Então, o altar familiar, ele precisa ser restaurado. O altar familiar, ele começa a ser restaurado por aqueles que conhecem, infelizmente ou felizmente, talvez ele não conhece a palavra como você conhece, então vai começar por você. Talvez a sua mãe não conhece o evangelho como você conhece, porque muitas das vezes somos filhos que vão levar o evangelho até os pais, e os pais estão desviados, não conhecem a palavra, mas vai ser através de você que a sua família ela vai ser restaurada no altar. Vai ser através das suas atitudes. Então, nós precisamos, principalmente quando só você é cristão no seu lar, nós precisamos ter sabedoria em todas as nossas atitudes e saber que tudo que nós fazemos, existem consequências no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que, Paulo vai dizer que nós somos cartas abertas de Cristo. Somos cartas onde as pessoas vão olhar e vão dizer, aquela é crente, aquele, aquilo ali, sei não se é crente não, sei não. Então, nós precisamos restaurar o nosso altar pessoal. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Mas a Bíblia diz que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Há uma diferença. Porque, às vezes, como pai, nós queremos ter a autoridade de dizer, faça devocional, leia a Bíblia. Não, você tem que orar. E Deus está falando comigo. Deus está me corrigindo também. Porque nós queremos usar a nossa autoridade. Mas o Senhor está dizendo, ei, mãe, para um altar familiar restaurado com seus filhos, não é sobre o que você dá ordem. Não é sobre a sua autoridade, não. É sobre o seu exemplo. É sobre o seu exemplo. É sobre você dizer assim, olha, senta aqui. Hoje não tem filme, hoje não tem Netflix, hoje não tem jogo, hoje não tem conversa com os amigos, hoje não tem pizzaria, hoje não tem restaurante chique, não. Hoje vai todo mundo sentar na mesa porque eu quero ler um salmo com você. Hoje eu quero te ensinar algo que Jesus me ensinou um dia. Hoje eu quero levantar um altar familiar de adoração na minha casa, cantar um louvor e dizer, santo é o Senhor, porque eu creio e profetizo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O altar familiar, ele precisa estar restaurado. Então, o familiar é você criar um ambiente espiritual. E como que eu vou criar, Joyce, um ambiente espiritual? Meu marido não é crente, meu filho não é crente, coloca um louvor. Comece com um louvor baixo.
Pede um momento na hora da refeição, faz aquela mesa bonita e diz assim, eu sei que vocês já estão com fome, mas eu vou fazer uma oração breve, faz uma oração curta que seja. Lança uma palavra, profetiza uma palavra assertiva, peça ao Senhor para colocar no seu coração e ali naquele momento que você não possa demorar para que ele não fique chateado, para que ele não fique com raiva, você possa ser assertiva na palavra que você vai lançar sobre a sua casa, sobre a sua família naquele momento. Então crie um ambiente para que Deus ele comece a restaurar, comece a trazer o Senhor para o centro, porque às vezes a gente só quer levar o nosso marido e os nossos filhos para a igreja, mas a igreja não é só um templo não, a igreja precisa ser primeiro dentro da sua casa. Primeiro você tem que trazer Deus para eles na sua casa. E às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer empurrar eles para a igreja. Às vezes a gente quer levar a qualquer custo para a igreja. Não, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja comigo. Porque é na igreja, porque o pastor vai falar, porque a pastora vai dizer, porque o louvor vai falar com ele e deixa dizendo, não, eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu quero falar através de você na vida deles. Então começa a preparar a mesa, começa a preparar o ambiente, começa a preparar as situações para que o nome do Senhor seja glorificado dentro da sua casa. Então, primeiro, um ambiente espiritual. Comece a orar pela sua família. Às vezes a Ana fala assim comigo, eita, minha mãe, quando ela vê esses vídeos assim das mães orando, ela fala assim, ei, minha mãe, é toda a senhora aí. Porque às vezes eu acordo de madrugada, tá com o óleo na cabeça, de madrugada eu tô orando. Quando ela vai para a escola, oro, abençoo, peço ao Senhor para guardar, cubra a sua família de oração, coloca a mão na cabeça mesmo. Se o marido não gosta, disfarçadamente faz um carinho, ó, e com óleo ungido na mão, ó, vai orando, eu abençoo a vida do meu esposo, abre a mente dele, abre o coração dele, abre a visão, abre a audição, para que ele possa ouvir a palavra do Senhor. Então nós precisamos preparar esse ambiente, nós precisamos levantar esse altar que o Senhor quer, nós precisamos restaurar esse altar que foi perdido dentro da família, dentro das casas. Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, trazer Deus para dentro de casa. Às vezes nós achamos que Deus só vai estar na igreja, nós achamos que Deus vai estar em tantos outros lugares, nós queremos levar eles até lá, porque é difícil trazer Deus até a casa. Porque trazer Deus até a casa precisa lá, ó, o que eu falei no início, ó, de um altar pessoal. Antes de você levar ele para Deus, tenta trazer Deus para sua casa. Chama a atenção dele para sua casa. Convida ele. Será que se Deus ele bater na sua porta e entrar na sua casa hoje, como é que vai estar a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está a sua vida com seus filhos? Abaixo de xingamentos, de pragas? Precisa restaurar o altar. E o terceiro altar que eu quero falar para finalizar nessa manhã é o altar ministerial. Você e sua igreja. Você e o congregacional. Isso aqui é muito forte, porque são 3 pilares, são 3 altares, que o primeiro altar, ele é o pessoal, é você e Deus. O segundo altar é o seu maior ministério, que é trazer Deus para dentro da sua casa. É muito forte isso aqui. Traga Deus para dentro da sua casa. Traga Deus para o meio da sua família. E o terceiro altar é o altar ministerial. É o altar onde muitos hoje dizem que tem YouTube, tem lives ao vivo. Para que ir para a igreja? Para que congregar? Para que fazer parte de um ministério? Hoje as igrejas estão assim, porque hoje é pastor que peca, é pastor que rouba, é pastor que não sei o quê, é a igreja que é assim, é a igreja que é acolá, e o Senhor está dizendo, tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que não vão mudar, que o pecado, infelizmente, está no mundo, mas o Senhor está dizendo, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia vai dizer que não é quando tem um, é quando tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. A Bíblia vai dizer que é importante você congregar, é importante você honrar.
E eu não quero trazer muito hoje sobre honra, mas eu quero te dizer que honra é um princípio incrível nas nossas vidas, porque nós precisamos honrar os nossos pastores, nós precisamos honrar os nossos líderes, nós precisamos honrar o nosso ministério. Porque quando nós honramos, nós exercemos o nosso papel, que é aquilo que Deus ele nos ensinou desde o princípio. É sobre honrar a Cristo. Quando nós honramos a igreja, nós não estamos honrando a homens, nós estamos honrando ao Senhor, porque Deus é o dono da igreja. É Ele que é o dono do ministério. Então, cadê Jesus? O altar ministerial, ele precisa ser restaurado, porque nós precisamos servir a igreja, nós precisamos servir a liderança. E como que eu identifico que o altar ministerial está destruído? Como que eu vou saber? Porque se eu vou para os cultos, se eu participo de tudo, sabe o que é? Eu fico observando que quando o nosso coração ele sai de um lugar, você fica muito crítica, você fica muito crítico. Às vezes a gente tá lá, aquela lâmpada, aquele lustre lindo na igreja, quando você começa a congregar, e aquilo não me incomoda, tá tudo bem, tá tudo lindo, e você tá fluindo, e Deus tá te usando, e Deus tá usando as pessoas para falar com você, e a igreja tá aquele momento de comunhão. Mas quando, sabe, a pingueira começa, vixe, o pastor ainda não vê essa lâmpada não? Não tá na hora de trocar essa lâmpada não? E aí quem tá de fora observa, mas irmã, mas irmão, essa lâmpada tá aqui desde quando você entrou, nunca te incomodou, tá te incomodando agora por quê? É porque o altar tá precisando ser restaurado. É porque a sua comunhão ministerial está precisando ser restaurada. Porque existe uma diferença, existe duas situações aqui. Existe a primeira situação que Deus vai te tirar o seu coração daquele lugar, porque Ele está te preparando para te levar para um lugar novo. Deus está te preparando para te levar e você não pode estar mais com o seu coração ali naquele lugar. Mas existem situações que não é o seu coração que saiu porque Deus tirou. Está saindo, aquilo já está lhe incomodando, o problema não é porque Deus está tirando daquele lugar, é porque o altar precisa ser restaurado, é porque deixou de honrar, é porque deixou os comichames do diabo entrar no seu ouvido e começar a colocar frieza no seu coração sobre o seu ministério, sobre a sua liderança. Começou a deixar, permitir os murmurinhos, os grupinhos, as amizadezinhas, as mesas que você senta. Começar a colocar coisas na sua cabeça e você começar a ver e achar que, mas a igreja tal é melhor. O gramado de tal igreja é mais verde. E começar a ver as coisas ruins da sua igreja. E eu sempre costumo dizer, se você quer ver mudança, comece por você. Pare de querer exigir dentro da sua igreja que seu pastor mude, que seu ministério mude, se você mesmo não consegue mudar. Então nós precisamos honrar e entender que o nosso congregacional precisa ser restaurado. Nós precisamos parar com essa mania de sempre esperar que o outro faça e entender que nós somos chamados para um propósito. Nós não fomos chamados para viver na igreja só de enfeite. Não, nós não somos lâmpadas, nós não somos bancos, nós não somos lustres nem tapete. O Senhor nos chamou para um propósito e nós precisamos exercer esse propósito. Seja em qual for a denominação que Deus te colocou. Então, uma frase que eu ouvi... Cadê Jesus? A unção que você honra, você desfruta. Eu guardei essa mensagem tem um tempo que eu ouvi. A pastora Maria, ela falou isso aqui e eu gravei no meu coração. Então, a unção que você honra, você desfruta. Então, se você quer honrar, se você quer desfrutar daquilo que a sua igreja tem desfrutado, se você quer desfrutar da unção que os seus pastores têm desfrutado, se você quer viver aquilo que você vê a sua igreja vivendo, um momento de avivamento, um momento de reconstrução, um momento de restauração, um momento de libertação, de cura. Se você quer viver isso, comece a honrar, porque a unção que você honra, você desfruta.
Então nós precisamos usar os dons que Deus nos deu. Nós precisamos usar os talentos que Deus nos deu dentro do nosso ministério. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, Joyce, mas se eu começar e não der certo. Se eu começar e fulano começar, não, é melhor esperar o tempo certo. O tempo certo é hoje, o tempo certo é agora. Jesus está voltando. E quando ele voltar, que ele olhar para as suas mãos, cadê as obras que eu confiei a ti? Porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obra é morta. Então, se eu tenho fé, eu preciso ter obra. Não adianta, Senhor, mas eu tinha fé que um dia o Senhor ia me usar. Deus, eu tinha fé que um dia eu ia entrar nesse ministério. Senhor, eu tinha fé que um dia eu ia ajudar o pastor, ia ajudar a pastora, eu ia entrar, ia fazer, ia acontecer. Ei, cadê? Não fez por quê? Porque Jesus vai dizer que nós vamos fazer obras ainda maiores do que a que ele fez. Porque Deus, ele já derramou o Espírito Santo dele sobre mim, sobre você. Nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, o reino de Deus está aqui dentro de nós e se comunica com o Santo dos Santos que está no céu. E ele já revelou para nós a sua obra, a sua vontade. É ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele já deu uma ordem a mim e a você, sustenta o faminto, a viúva, o órfão, os necessitados. Ele já deu uma ordem a mim e a você, ora pelos enfermos, os doentes, eles serão curados. Ele já deu uma ordem a mim e a você, cabe a mim e a você obedecer. Então, se você quer desfrutar do que Deus está fazendo nesse tempo de avivamento no Brasil, se você quer desfrutar dessa unção que Deus tem derramado sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, comece a participar. Comece a se envolver. Comece a pedir ao Senhor, talvez nessa manhã, que Deus ele te dê clareza para que possa restaurar todos os altares. Todos os altares que estão desalinhados, fora da vontade de Deus. Começa nessa manhã a entregar a sua vida pessoal, o seu devocional com Cristo. Começa a entregar ao Senhor nessa manhã o seu altar familiar com seu marido, com seus filhos. Começa a levantar, pedir ao Senhor, Deus, restaura o meu altar ministerial, Senhor. Talvez a sua pastora, o seu pastor, o seu líder ou alguém da sua igreja falou algo que te magoou ou te falou algo que você está pensando em desistir, mas o Espírito Santo parou nessa manhã para te dizer, ei, o que você tem não é com ele, o que você tem, o que você acertou não é com ela, o compromisso que você tem é com ele, é com o Senhor dos Senhores, o compromisso que você firmou é com Cristo. Então que nessa manhã você possa dizer, Senhor, eis-me aqui para restaurar todos os altares que foram quebrados, para restaurar todos os altares, Senhor, que foi destruído pelo inimigo. Deus, se alguma brecha eu deixei aberta, se alguma porta eu deixei aberta porque eu ouvi um amigo, ouvi uma amiga e pensei em desistir, porque eu ouvi alguém, Senhor, e deixei entrar e descer para o meu coração, que nesta manhã você possa pedir ao Senhor para que ele possa restaurar todos os altares. Porque altar restaurado significa comunhão com Cristo. Altar restaurado significa que o fogo, quando Elias orou, o fogo desceu e todos puderam dizer, verdadeiramente ele serve ao verdadeiro Deus, verdadeiramente o Deus de Elias é o Deus dos céus e da terra. Então, se você verdadeiramente é cristão, ou talvez você que ainda não é crente e parou nessa live, nesse momento para ouvir, Deus está dizendo, por algum momento talvez você desistiu da caminhada com Cristo, em algum momento ou por causa de alguma circunstância você abriu mão do teu chamado, e eu não estou aqui para julgar porque você desistiu, eu não estou aqui para te julgar porque você parou, mas eu quero te dizer, há um tempo novo chegando para a sua vida e o Senhor está te chamando para
você participar. O Senhor está te convidando nessa manhã para dizer: ei, vamos restaurar os altares, porque o seu lugar está preparado, reservado para ti. O Senhor, Ele não se esqueceu de você. O Senhor, Ele não abre mão de você neste negócio. O Senhor diz: ei, eu estou contando contigo, eu estou contando com você. Deus, Ele conta contigo para essa grande obra. Então há um momento de restauração chegando sobre as nossas vidas. E eu quero orar, Espírito Santo, nesta manhã. Eu quero orar, Deus, por vidas aqui. Eu quero orar, Senhor, por pessoas que estão aqui ou pessoas que vão ouvir depois dessa live. Quero te pedir, Espírito Santo, restaura os altares. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaura os altares pessoal. Deus, tira o desânimo, a fraqueza espiritual, tira o cansaço espiritual. Deus, o desânimo, a depressão, a ansiedade, o medo, tudo que paralisa, Senhor, essas vidas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, também pelos altares familiares, por aquelas mulheres que não conseguem, Espírito Santo, aquelas mulheres, ó Pai, que às vezes até tenta, mas diz que não consegue levantar um altar, Senhor, para arrumar sua casa, não consegue levantar um altar de adoração para preparar o melhor para a sua família, não consegue levantar até mesmo um altar de adoração, Senhor, Deus, de amor com o seu companheiro, porque foi muito magoada, foi muito julgada, foi muito maltratada, Deus, o coração está ferido, mas que o altar seja restaurado nessa manhã, que o perdão seja liberado sobre este coração, que ela possa perdoar, que haja perdão, que haja arrependimento, que haja reconstrução, Senhor, nesse lar. Deus, eu oro pelos altares ministeriais, que essas pessoas, Pai, não desistam do seu chamado, que essas pessoas não desistam, Pai, do seu ministério, que eles possam honrar os seus líderes, que eles possam honrar a sua igreja, que eles possam honrar o seu chamado. Abençoa a vida de cada um dos seus filhos nesta manhã. Eu abençoo a minha vida, a minha casa, os meus filhos, o meu esposo, que estejamos guardados e blindados pelo sangue do Cordeiro. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero agradecer a vocês que participaram dessa live, que estão aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E semana que vem nós estamos aqui de novo. Que Deus, Ele possa falar ao seu coração. Peça a Deus para lhe mostrar qual é a área específica. Qual é a goteira que está lá, que ainda não começou a lhe incomodar, mas já está incomodando o Espírito Santo. Para que Deus, Ele possa restaurar a sua vida. Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe.